bendecidos por toda la nación. Saudações a todos os meus santos anjos, que foram criados para o nosso louvor. Amém, aleluia! No tema de hoje, os valentes de Deus, vou mostrar como é que vocês são esses valentes que estarão para sempre junto a Deus. Se são filhos de Deus, é porque nasceram do ventre de sua mãe espiritual. O Espírito de Deus é poder, amor e domínio próprio, e não covardia. Então, os valentes são aqueles que procuraram entrar pela porta estreita. Seu irmão Álvaro Martita mencionou que a porta agora está mais estreita para as insensatas. Claro, porque ao escutarem a palavra aleluia, se assombram, porque sua mente foi embotada. E ainda que essa palavra signifique louvor para Deus, elas não podem entender. Há um ano atrás, em julho, quando seus irmãos Hugo e Cecília nos visitaram desde Canadá, eu tive um sonho com duas portas. Uma era grande e formosa e estava feita de ferro, e a pequena era uma porta de rato. A porta grande e formosa estava fora, na rua, e a pequena estava dentro da casa. Então, enquanto falava com Hugo e Cecília, eu a todo momento olhava a porta de rato para ver se chegavam os que haviam sido arrastados. Dentro dessa porta eu via várias lanternas, e isso me indicava que havia gente buscando a porta para entrar na casa. Mas quando voltei a olhar, haviam se apagado todas as luzes, e disse a Hugo: não encontraram a porta e se perderam. O significado deste sonho é o que estamos vivendo nestes tempos. Cada vez que eu falo, a porta parece ficar menor, e para eles fica mais difícil entrar por ela. Por outro lado, para os jafeitas, fica mais fácil entrar pela porta estreita, e por isso estão chegando mais e mais. Ainda que lhes digo, se as virgens insensatas seguirem nas trevas e não buscarem a Deus de coração puro, não haverá maneira de achar a porta. Veja como diz o salmista em Salmos capítulo 14, versículos 2 e 3. Melquisedeque Lisbete olhou desde os céus sobre os filhos dos homens, para ver se havia algum entendido que buscasse a Deus. Todos se desviaram, de uma vez se corromperam, não há quem faça o bem, não há sequer um. Quando verem que já não regressam a casa, é porque não vimos a nenhum justo dentre eles, nem buscam a Deus de coração limpo. Estão corrompidos e escravos do irmão mais velho. No caso das virgens insensatas, em vez de vencer o irmão mais velho com o mais novo, como Deus prometeu, fugiram e ficaram em escravidão. Veja como diz em Gênesis, capítulo 25, versículo 23. E lhes respondeu Melquisedeque Lisbete: 2 nações há em teu seio, e 2 povos serão divididos desde tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Isso só pode ocorrer se é guiado pelo Espírito Santo, que te ensina a como ser esse povo forte que pode vencer o maior. Porque isso não é algo que qualquer um pode fazer. Tem que ser um espiritual para poder vencer ao inimigo e fazê-lo teu servo. Na dispensação anterior, onde ninguém podia vencer ao homem terrenal, é porque estávamos sem aquele rei que viria. Mas nesses dias do fim se levantaria um rei. Veja como disse o profeta Oséias, no capítulo 3, versículos 4 e 5. Porque muitos dias estarão os filhos de Israel sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem éfode ou terafim. Depois voltarão os filhos de Israel e buscarão a Melquisedeque Lisbete seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão a Deus e a sua bondade no fim dos dias. Nestes versículos, nos encontramos com outra figura para identificar e relacionar conosco o povo de Deus. O rei Davi é uma figura do que ia se manifestar neste tempo, que é o fim dos dias, e não seria um homem chamado Davi? Mas vejamos o significado deste nome. O amado e querido, ou o eleito de Deus. Um amado, querido e eleito por Deus é o que seria rei neste tempo.
O mais importante que se ocultou, mas hoje é revelado pelo Espírito Santo, é que esse rei é a esposa do Deus Pai Melquisedeque. Quando os escribas diziam que Cristo era filho de Davi, veja como ela lhes dizia, em Marcos, capítulo 12, versículos 35 ao 37. Ensinando Jesus no templo, dizia: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Porque o próprio Davi disse pelo Espírito Santo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por estrado de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como, pois, é seu filho? E grande multidão do povo o ouvia de boa vontade. Essa é uma evidência irrefutável de que Cristo estava presente no tempo de Davi, e por isso diz, pelo Espírito Santo disse, o Senhor Melquisedeque ao meu Senhor Cristo. Seus deuses eram Deus Pai e Deus Mãe. Agora que entendemos que Davi, esse rei que ia se manifestar para os dias do fim, na verdade é a esposa de Deus, é que podemos entender o que aconteceu com Davi e Golias. Se lembram de Golias, o que parou para batalhar contra o povo de Deus? E foi Davi o único que o venceu? Bom, hoje vamos falar sobre Davi e Golias, que também são figuras do homem espiritual e o terrenal. O mais velho, que no sentido figurado representa o homem terrenal em Babilônia, é um rei, no Egito é um faraó, e também na Filístia é Golias. Nesta história vamos ver as figuras que hoje em dia podemos usar em comparação com vencer ao inimigo da maneira que Cristo nos ensina. Também veremos como é que em espírito vocês são descendentes de Davi. Vou lhes mostrar todas as muitas figuras que se relacionam com o que vivemos nas duas dispensações, que hoje em dia conhecemos como os dois pactos, o velho pacto que representa o homem terrenal e o novo pacto que representa o homem espiritual. Davi era um jovem que venceu ao inimigo com a confiança que tinha em seus pais. Ele aprendia de Cristo e sabia como tratar com o incircunciso Golias, que representa um gerente na mente carnal. Mantenhamos em mente que Golias não havia se levantado contra Israel, até que Deus o nomeou a Davi como próximo rei depois de Saul. Porque Saul já havia falhado a Melquisedeque-Lisbete, e eles levantaram a um irmão mais novo, o espiritual, para vencer ao mais velho. Os filisteus juntaram seus exércitos para a guerra contra o povo de Israel, e os homens de Israel se colocaram em ordem de batalha. Comecemos em 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 3. E os filisteus estavam sobre um monte de um lado, e Israel estava sobre outro monte do outro lado, e o vale entre eles. Neste versículo podemos ver que os filisteus representam ao homem de pecado, o desobediente, o homem terrenal, e os de Israel representam ao povo de Deus, os filhos fiéis, porque Deus só estava com o povo de Israel e não com os filisteus. E esses dois montes representam ao monte Sinai, onde estão os filhos da escrava, Agar, e Israel estava sobre o monte Sião, onde estão os filhos da livre Jerusalém. Saiu então do acampamento dos filisteus um paladino, o qual se chamava Golias, de Gate, e tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, e parou e clamou aos esquadrões de Israel, dizendo: Para que vos pusestes em ordem de batalha? Não sou eu o filisteu, e vós os servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que venha contra mim. Vejamos o significado da palavra esquadrão, para ver como é que Golias se referia a Israel. Unidade militar, comandada por um capitão. Podemos ver que a batalha era comandada por um capitão de ordem, por isso Golias diz: Para que vos pusestes em ordem de batalha? E com o significado da palavra esquadrão, nos confirma que o incircunciso se referia à ordem de Melquisedeque, e não era Saul o que comandava. E mais adiante, o verão, Golias, que representa o homem terrenal, está se burlando do espiritual que veio conquistá-lo. Se ele puder pelejar comigo e me vencer, nós seremos vossos servos. E se eu puder mais que ele e o vencer, vós sereis nossos servos e nos servireis. Aqui vemos como se cumpre
O que é vencido por alguém é feito escravo do que o venceu? E no caso das virgens insensatas, por não receber ao irmão mais novo, não puderam vencer ao irmão mais velho, e seguem escravos de sua mente carnal. E acrescentou o filisteu: Hoje eu desafiei o acampamento de Israel. Dai-me um homem que peleje comigo. Esse hoje é um eterno presente, porque quando escuta a voz de Deus, é que o homem terrenal, com sua rebeldia, desafia ao acampamento do espiritual. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, se turbaram e tiveram muito medo. Imaginam a um rei de Israel turbado e com grande medo pelas palavras de um homem incircunciso? Já viram por que, quando Golias chamou aos homens de Israel esquadrões, não se referia a Saul como o comandante deste exército em ordem? Davi tinha que tocar sua harpa para acalmar a Saul, porque depois de ter sido rejeitado por Deus, seu último estado veio a ser pior e se atormentava facilmente. Então Samuel disse a Saul: Procedeste loucamente? Não guardaste o mandamento de Melquisedeque-Lisbete, teu Deus, que ele te havia ordenado? Pois agora Deus teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Mas agora teu reino não será duradouro. Melquisedeque-Lisbete buscou para si um varão conforme seu coração, ao qual Deus designou para que seja príncipe sobre seu povo, porque tu não guardaste o que Melquisedeque-Lisbete te mandou. Samuel tentou ajudar a Saul, mas sua rebeldia o condenou com Deus. Veja como diz, em 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Disse Melquisedeque-Lisbete a Samuel: Até quando chorarás a Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche teu chifre de azeite, e vem, te enviarei a Jessé de Belém, porque de seus filhos me tenho provido de rei. Saul foi o primeiro rei de Israel, mas falhou com Deus e foi rejeitado. Hoje vimos como Deus rejeitou a terceira parte de seus anjos por não obedecer à sua voz. Mas Davi havia ido e voltado, deixando a Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Vinha, pois, aquele filisteu pela manhã e pela tarde, e assim fez durante 40 dias. Aí está a figura dos 40 anos, onde o irmão mais velho reinava como homem terrenal, o que nos acusava de dia e de noite. Mas aqui vem o irmão mais novo, o valente, para enfrentar o mais velho, no nome de Melquisedeque-Lisbete. Se levantou, pois, Davi de manhã, e deixando as ovelhas aos cuidados de um guarda, se foi com sua carga, como Jessé o havia mandado, e chegou ao acampamento quando o exército saía, em ordem de batalha, e dava o grito de combate. E se puseram em ordem de batalha Israel e os filisteus, exército frente exército. Isso é figura da etapa que vivemos com o arcanjo Miguel e seus anjos, quando batalhávamos contra Satanás e seus anjos, na batalha do Armagedon, que é na mente. Então Davi deixou sua carga nas mãos do que guardava a bagagem e correu ao exército, e quando chegou, perguntou por seus irmãos se estavam bem. Enquanto ele falava com eles, eis aqui que aquele paladino, que se colocava no meio dos dois acampamentos, que se chamava Golias, o filisteu de Gate, saiu dentre as filas dos filisteus e falou as mesmas palavras, e as ouviu Davi. E todos os varões de Israel, que viam aquele homem, fugiam de sua presença e tinham grande temor. Então falou Davi aos que estavam junto a ele, dizendo: O que farão ao homem que vencer a esse filisteu e tirar a afronta de Israel? Porque quem é este filisteu incircunciso, para que provoque aos esquadrões do Deus vivente? A pergunta de Davi é válida? Como é possível que esses homens, que têm o todo-poderoso Deus do seu lado, como seu capitão e que estão em perfeita unidade, tenham medo de algo ou de alguém que esteja contra eles? Isso era alarmante para Davi, um homem tão crente e amador de seus senhores? Que lindo como ele diz: quem é este filisteu incircunciso para que provoque aos esquadrões do Deus vivente? O Deus vivente é Melquisedeque-Lisbete, que não tem fim de vida.
Hoje em dia se levantou esse rei eleito por Deus, que viria para reger as nações com vara de ferro. Mas esse rei que ia se levantar era por vontade de Deus? Veja como diz em Atos, capítulo 13, versículos 22 e 23. Tirando este, lhes levantou por rei a Davi, de quem deu também testemunho dizendo: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme ao meu coração, quem fará tudo o que eu quero. Da descendência desse, e conforme a promessa, Deus levantou a Jesus como Salvador a Israel. Quando se refere ao Salvador de Israel que viria, da descendência de Davi, está se referindo à sua valentia e fé em Deus. Davi era um homem valente, igual a esse rei que se levantaria? Ah, e fará tudo o que Deus quiser. Eu faço tudo o que Melquisedeque quer. Agora vamos seguir com a história de Davi para que vejam o que aconteceu. Saul mandou buscar a Davi e quando chegou até ele, veja o que Davi lhe disse. E disse Davi a Saul: Não desmaie o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Disse Saul a Davi: Não poderás tu ir contra aquele filisteu para pelejar com ele, porque tu és moço, e ele, um homem de guerra desde a sua juventude? Davi respondeu a Saul: Teu servo era pastor das ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso, e tomava algum cordeiro da manada, eu saía atrás dele, e o feria, e o livrava de sua boca. E se levantasse contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Fosse leão, fosse urso, teu servo o matava. E este filisteu incircunciso será como um deles, porque provocou ao exército do Deus vivente. Acrescentou Davi: Melquisedeque Lisbete me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele também me livrará da mão deste filisteu. E disse Saul a Davi: Vai, e Melquisedeque Lisbete esteja contigo. E Saul vestiu a Davi com suas roupas e pôs sobre sua cabeça um capacete de bronze e o armou de uma couraça. E cingiu Davi sua espada sobre suas vestes e experimentou ao andar, porque nunca havia experimentado. E disse Davi a Saul: Eu não posso andar com isso, porque nunca pratiquei. E Davi tirou de si aquelas coisas. Aí Davi está dizendo a Saul: Eu não posso pelejar com as mesmas armas que usam os homens terrenais. Eu tenho as armas que me entregaram Melquisedeque Lisbete, e com essas eu vou vencer a esse inimigo, o irmão mais velho, que neste caso é Golias. E tomou seu cajado em sua mão, e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, e lhes colocou no alforje de pastor, no surrão que trazia, e tomou sua funda em sua mão, e foi aproximando-se do filisteu. E o filisteu vinha andando e aproximando-se de Davi e seu escudo diante dele. E quando o filisteu olhou e viu a Davi, o menosprezou, porque era moço e loiro e de aparência formosa. E disse o filisteu a Davi: Sou eu cão, para que venhas a mim com paus? E amaldiçoou a Davi por seus deuses. Deuses? Por que Golias amaldiçoou a Davi por seus deuses? Não se supõe que o único Deus de Davi era Jeová? É que Davi deu seu grito de guerra por Melquisedeque e por Lisbete. Agora podemos afirmar que Davi andou com Melquisedeque Lisbete. Por isso ele se referia a 2 senhores. O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha destra, até que ponha seus inimigos por estrado de seus pés, dando a entender que Davi tinha 2 senhores. E por isso Golias amaldiçoou aos deuses de Davi, que eram Melquisedeque Lisbete. Hoje em dia vemos o mesmo. Todos esses homens terrenais amaldiçoam ao Deus Pai e Mãe por causa do levantamento do irmão mais novo, o espiritual. Disse logo o filisteu a Davi: Venha a mim, e darei tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Então disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu venho a ti no nome de Melquisedeque Lisbete dos exércitos, o Deus dos esquadrões de Israel, a quem tu provocaste. Neste versículo podemos confirmar o que se leu em Atos,
capítulo 13, versículo 23, da descendência deste, e conforme a promessa, Deus levantou a Jesus como Salvador a Israel. A descendência é do que viria no nome de Melquisedeque-Lisbete. Da mesma maneira que vimos a Davi ir batalhar contra Golias no nome de Melquisedeque-Lisbete, é como esse descendente viria batalhar com a mente carnal. E assim é como nestes tempos do fim, alguém pode identificar a este rei tão esperado? Por isso diz em Mateus, capítulo 21, versículo 9, e a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana significa a que tem saúde. A vida eterna é a saúde que eu trago para os homens justos, que têm fome de vida. Melquisedeque-Lisbete te entregará hoje em minhas mãos, e eu te vencerei, e te cortarei a cabeça, e darei hoje os corpos dos filisteus às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que Melquisedeque-Lisbete não salva com espada e com lança, porque de Melquisedeque-Lisbete é a batalha, e ele vos entregará em nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e foi andando ao encontro de Davi, Davi se apressou e correu à linha de batalha contra o filisteu. E colocando Davi sua mão na bolsa, tomou dali uma pedra. Aí está sua rocha, que é Cristo. E atirou com a funda e feriu ao filisteu na testa, na mente. E a pedra ficou cravada na testa e caiu sobre seu rosto em terra. Assim venceu Davi ao filisteu com funda e pedra. Feriu ao filisteu e o matou, sem ter Davi espada em sua mão. Então correu Davi e se colocou sobre o filisteu, e tomando a espada dele e sacando-a de sua bainha, acabou de matá-lo, e lhe cortou com ela a cabeça. E quando os filisteus viram ao seu paladino morto, fugiram. Levantando-se logo os de Israel e os de Judá, gritaram, e seguiram aos filisteus até chegar ao vale, e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e Ecrom. E voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e saquearam seu acampamento. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, mas as armas dele as colocou em sua tenda. Isso é o que fizemos com esse irmão molestador, e ao estarmos submetidos nos serve, como está escrito que o faria. Mas isso requer um verdadeiro valente para poder vencer a um Golias, sem medo algum. As virgens insensatas, quando viram que a batalha era com Golias, se assustaram e saíram fugindo. Não confiaram em seu Deus. Vocês são esse povo valente que venceu sua mente carnal com o poder que Melquisedeque-Lisbete entregaram em suas mãos. Com essa pedra, que é Cristo, venceram ao inimigo. Agora, isso que vou dizer é para os que sempre são vencidos por sua mente carnal. Não digam que são parte de meu reino, porque não são. Se você se deixa influenciar facilmente pelo homem terrenal, então isso me afirma que Melquisedeque-Lisbete não fez morada em ti. Não há desculpa. Se está flertando com as trevas, te garanto que vai terminar como o resto do mundo. Arruma tua casa para que não morras e vivas eternamente. Como disse o profeta Isaías a Ezequias, vamos ler, para que tenha bem claro em tua mente. Capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias se enfermou de morte, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, Melquisedeque-Lisbete disse assim, ordena tua casa, porque morrerá e não viverá. É muito importante entender que depois de ter escutado o Evangelho eterno, se diz que está em meu reino, não pode haver trevas em ti, porque é perigoso. Como dissemos anteriormente, melhor teria sido não conhecer o caminho da justiça. E aos meus santos anjos,
que me vestem de linho fino a cada dia. Queremos felicitá-los por sua valentia em não ter medo a esse Golias, e agora são reis nessa terra. Estão reinando em justiça e equidade. Em meu reino só existe a paz, e estamos orgulhosos de vocês por serem mais que vencedores em Cristo Lisbeth. Aleluia! Os amamos para sempre e nos vemos logo.